Sejam bem-vindas à terceira edição do Beleza Pura Mulheres Maduras, que celebra a Semana do Dia Internacional da Mulher. Eu sou Beth Marim, cofundadora do Hype 50+, e idealizadora do movimento Beleza Pura. Este ano, nosso evento está sendo diferente, online e dividido em vários dias. Abriremos hoje com o tema alimentação saudável, teremos conteúdo até às 19 horas, começando com um bate-papo com a nossa querida doutora Thaís Yoshimoto, e logo em seguida conversaremos com a chefe Irina Cordeiro, maravilhosa. A partir de amanhã, gente, até quarta-feira, a nossa programação será das 18 às 20 horas, sempre no YouTube e Facebook da Unips Cultural, e também você pode acompanhar pelo Instagram, Beleza Pura _Hype. Anotou aí? Anotou na agenda? Vamos lá, então? Nós perguntamos e nossas embaixadoras escolheram os assuntos deste ano, que são alimentação saudável, autoconhecimento, autocuidado, dicas e estilos de roupas e acessórios. É assim, gente, a nossa comunidade decide tudo junto, é assim que funciona o Beleza Pura. Formado por mulheres que adoram viver, mas viver na nossa melhor forma, sendo exatamente quem somos, fazendo exatamente o que gostamos de fazer. Nós tivemos muito tempo para aperfeiçoar as nossas escolhas e preferências. Somos brasileiras e temos mais de 50 anos. E se você acha que a gente quer sossego, se enganou, meu bem. Estamos aqui online, cheias de vida, de projeto, de histórias para contar. E para mostrar um pouquinho mais sobre as nossas histórias, os nossos estilos de vida, nós criamos um manifesto. Vamos ver? Somos filhas da esperança que tomou conta do mundo depois da Segunda Guerra. Mas nossa geração nunca aceitou simplesmente esperar. Nós fomos à luta. Fizemos e testemunhamos inúmeras revoluções. Uma delas começou no silêncio de um laboratório e mudou nossas vidas para sempre. A revolução sexual nos tornou donas de nosso próprio corpo e de nosso desejo. Logo, nos tornaríamos donas de nossas próprias vidas. Quando precisamos mudar nosso lugar e nosso papel na sociedade, nós mudamos. Agora, precisamos transformar o jeito como o mundo nos vê. Quando o computador entrou nas empresas, nós estávamos lá. Quando a internet chegou, aprendemos a navegar. Hoje estamos aqui, presentes nas redes, cheias de vida, de projetos, de vontade e de histórias para contar. Não queremos ter o rosto e o corpo que tínhamos aos 30. Não temos vergonha de ter envelhecido, temos orgulho. O que não temos é tempo a perder. Queremos aproveitar ao máximo o tempo que temos. Queremos que nosso corpo, nossa pele, cabelos, roupas, que tudo em nós reflita e reforce nossa energia e disposição. Somos mulheres que adoram viver e viver em nossa melhor forma, sendo quem somos, fazendo o que gostamos de fazer, sempre dispostas a evoluir e trocar experiências, para que o mundo à nossa volta cresça também. Somos brasileiras e temos mais de 50 anos. Somos o movimento Beleza Pura. Vem com a gente! E aí, gostaram? Se identificaram? Conta pra gente, escreve aí no canal onde vocês estão assistindo. Dê a sua opinião, nós do Beleza Pura queremos dar voz, vez e valor às mulheres maduras. Muito bem, então vocês pediram. Nós estamos com a nossa querida nutróloga e médica geriatra do Residencial Israelita Albert Einstein. Ela que também é coordenadora do programa de residência médica em geriatria do Hospital Israelita Albert Einstein e aceitou o nosso convite para falarmos sobre alimentação na nossa maturidade, com qualidade, que contribui também para a nossa beleza natural, não é mesmo? Doutora Thaís Yoshimoto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Beth. É um prazer estar aqui de novo para falar sobre alimentação saudável. Legal. Bom, a doutora viu o nosso manifesto e aí você identificou aí mulheres que você atende no seu consultório com esse mesmo estilo?
Nossa, primeiro, parabéns, né? Lindo manifesto, e acho que realmente traduz essa nova geração de mulheres que realmente estão super ativas, né? Antigamente, as mulheres, elas chegavam nos 60, já queriam se aposentar, não queriam fazer mais nada, e agora mudou totalmente, né? Então, tem um monte de paciente que já vai com 40, para quando chegar lá nos 60, tá ativo, está fazendo tudo o que pode ainda, e não vai se aposentar e ficar no sofá. Então, tem um monte, Beth. Incrível, né? Como está mudando a maturidade, né? E aí eu queria te perguntar, então, doutora, lá na sua especialidade, né? Você une a nutrição e a geriatria, que para a maturidade é super interessante, né? Então eu queria que você contasse um pouco quais são os papéis, tanto do geriatra quanto do nutrólogo, e como essa junção beneficia a maturidade no seu atendimento lá no consultório. Perfeito, Beth. É bem interessante a gente ter essas duas especialidades juntas, porque a geriatria ela consegue fazer um global do paciente. Então, eu consigo ver quais os problemas de saúde que a pessoa tem. A gente, como né, vocês estão aqui nessa semana falando, né, da saúde não só física, mas da saúde mental, psicológica, do bem-estar. Então, a gente acaba vendo tudo isso. E aí, a partir desse ponto, eu consigo ver que tipo de alimentação é melhor para aquela pessoa. Então, vendo qual problema de saúde ele tem. Por exemplo, tem um diabetes, vamos fazer uma dieta específica para o diabetes, mas vamos pensar também e qual o estilo de vida daquela pessoa. Ah, é uma pessoa que gosta só de comer verdura. Ah, então dá para adequar uma dieta vegana? Puxa, legal. Uma pessoa que sempre comeu carne, não consegue fazer. Não, então vamos adaptar a dieta também aí com a proteína animal. Então, com essas pequenas nuances, a gente vai adaptando um tipo de dieta para cada paciente. Então, isso fica bem individualizado. E sempre unindo com a parte clínica, para também a gente não descuidar. Né? Porque essas dietas da moda, tem dieta que emagrece, mas aumenta o colesterol. Não pode para algumas pessoas. Né? Então, a gente tem que adaptar para cada indivíduo. Ai, que bom, você já tocou nessa questão da personalização, né? Que é um conceito que você defende há muito tempo, e a gente começou a perceber agora que a hiperpersonalização é uma tendência tanto na área de alimentação quanto na área da beleza. E aí eu queria que você contasse um pouco mais para a gente como essa personalização ajuda as mulheres maduras no processo de prevenção e também se isso beneficia a nossa beleza natural, né? Total, nossa, com certeza. Então, esse processo, ele acaba sendo muito importante porque a gente tem que ver como que é esse background do paciente, o que vem por trás dele, né? Então, a gente vai ver, olha, é uma pessoa que ela gosta de fazer esporte, ou que não gosta de fazer esporte. Porque hoje, se você for pensar, você vai lá na internet, tem 50 mil dietas, né? Então, quero fazer dieta cetogênica, vai lá, procura, tem. Né? Quero fazer a dieta que é vegana, vai lá, procura, tem. E a fórmula de bolo já está lá. Todo mundo consegue seguir, é muito, muito fácil. E acho que é isso que a gente recomendou sempre. A gente dava um papelzinho para o paciente, segue. Quando a gente ia ver, o paciente não conseguia seguir. Por quê? Porque ele tem uma lista de medicações que vão dar efeito colateral junto com aquela dieta. Né? Ele tem as preferências dele. Eu não consigo seguir essa dieta, eu não consigo comer aquilo. Dentro do meu histórico, quando era criança, eu gostava muito de comer mingau de aveia. E eu não vou parar de comer isso porque eu me sinto confortável comendo essa comida. Então, vamos manter isso, porque você vai estar também beneficiando a sua saúde mental. Então, é um conjunto, né? Eu falo sempre. A gente tem que sempre pensar no que traz conforto para a gente e também no que traz benefício de saúde e beleza. Se a gente conseguir aliar essas três coisas, aí fica realmente o ideal. E você consegue introduzir alguns ingredientes nesse mingau, entre aspas, né? Só um exemplo, né? Para que ele não deixe de ter essa alimentação confortável, mas que ele consiga trazer alguns ingredientes que vão beneficiar. Você acha que esse tipo de ajuste dá para ser feito? Não, dá, isso dá bastante. A gente, por exemplo, fala muito, né, não comeu açúcar simples, então vamos ver o que substitui o açúcar. E aí tem gente que vai falar, olha, eu acho que o mel, para mim, é muito gostoso. Então vamos tentar com mel? Outras pessoas, não, eu já tenho intolerância, eu não consigo usar o adoçante, eu prefiro tal... Então a gente vai conseguir adaptar conforme a preferência da pessoa, mas a gente vai fazendo adaptações. Né? Então, eu gosto muito de, quando os pacientes vão no consultório, falar, olha, as linhas gerais de uma dieta saudável são essas. Né? E o que a gente tem que prestar atenção? Nas gorduras boas, nas fontes de proteínas
que são mais saudáveis. Então, não vamos comer fritura. Então, eu passo uma linha geral e não dou aquela receitinha de bolo para o paciente falar, olha, come isso, isso e isso. Acho que isso o paciente não consegue seguir. Porque o dia que ele for num restaurante, ele vai ter que optar pelo cardápio. E aí, sabendo lá as linhas gerais da dieta dele, vai falar, nossa, essa refeição aqui está de acordo, vou comer isso. Né? Então, acho que a gente tem que trazer mais consciência para o paciente e deixar ele fazer as escolhas por ele próprio. Então, esse é um dos princípios que eu adoto bastante no consultório. E aí você está falando de conhecimento, né? O seu conhecimento em relação ao paciente, conhecer um pouco o estilo de vida dele, e também do autoconhecimento, né? Que eles fazendo essa reflexão, ele fazendo essa reflexão do que gosta, do que não gosta, do que é confortável, do que não é, ele começa a fazer uma adaptação da sua refeição, né? Eu não gosto de falar dieta, porque parece que é restritiva, né? Eu também não gosto, Beth, eu também não gosto. Legal, olha só, as nossas embaixadoras do Beleza Pura me mandaram uma série de perguntas, eu fiz uma organização aqui para ver se a gente consegue responder a todas, tá? Então, a primeira é o seguinte, a gente sabe a importância da prevenção, como, por exemplo, a necessidade de fortalecimento de massa muscular, dos ossos, dos nossos órgãos, hidratação, fortalecimento do cérebro e de necessidade de equilíbrio hormonal. Você vê, bem específico de mulher madura esse relato aqui. Então, a pergunta que não quer calar é: como podemos evitar a necessidade de uma série de suplementação e, principalmente, a ingestão de medicamentos? Isso é uma pergunta recorrente, porque as maduras relatam que vão no médico, nutrólogo, por exemplo, e elas detectam um exame, uma série de necessidades, e elas saem com uma receita repleta de medicamentos e suplementação. E a gente queria saber a sua opinião sobre isso. Isso é uma pergunta ótima. Dá para a gente viver sem suplemento, sem remédio? Dá assim, perfeitamente. E tudo começa com boa parte de uma nutrição saudável. Né? Então, como eu falei, a gente vai adaptar para cada um. Então, se você tem um colesterol alto, a gente vai fazer uma dieta com pouca carne, né? Com pouca gordura saturada. A gente vai ver esses níveis de colesterol cair. Vamos aumentar um pouquinho o teor de fibra na dieta. Então, é que os médicos eles estão muito acostumados a passar a caneta e fazer a prescrição. E é muito mais fácil do que orientar uma dieta. Né? Eu falo, orientar a dieta precisa de 1 hora ali com o paciente sentado, conversando, múltiplas conversas, né, para a gente poder adquirir aquele conhecimento. Então, dá para fazer com nutrição saudável? Dá. A maior parte das doenças, principalmente as crônicas hoje em dia, né, então, diabetes, hipertensão, são super preveníveis com estilo de vida. Tá? E, né, para não deixar ninguém triste, tem que começar o estilo de vida com 30, 40 anos, quanto mais cedo, melhor. Porém, começar com 60, com 70, com 80, também tem benefício. Então, dá para a gente fazer, dá para a gente ter todos os minerais, vitaminas, todos através da alimentação. Uma das únicas exceções que a gente, hoje em dia, suplementa bastante é a vitamina B12 e a vitamina D, que a gente não consegue suprir nossa necessidade só com dieta e tomando sol, a gente toma pouco sol. Então, acho que são as raras exceções que a gente acaba suplementando. Então, se tomar sol todo dia, já resolve menos um suplemento. Menos um, Aí já faz um nível de vitamina D ótimo e é muito melhor tomar o sol do que tomar o suplemento, com certeza. É verdade. E agora me diz uma coisa, qual é o tempo necessário que a gente precisa tomar sol e aquele mito que pode ou não pode ter o protetor solar, enfim. Dá uma explicada para a gente, por favor. O tempo médio, mas depende muito do tom de pele, tá? Então, cada tom de pele vai ter um tempo mínimo, mas seriam 15 minutos por dia, só que a gente tem que ter a maior parte do corpo exposta. Né? Então, a gente deveria estar lá com o nosso biquíni, tomando sol. Mas, se você for caminhar com uma camiseta regata, uns shorts, então aumenta um pouquinho esse tempo. Né? Em vez de 15, 20 minutos. Não passar protetor solar, tá? Não passa protetor solar, principalmente nos braços e pernas, porque o protetor solar realmente diminui a fabricação da vitamina D pela pele.
Mas eu falo para as minhas pacientes passarem no rosto, né? Passa no rosto, vamos evitar mancha, ruga, e na perna e ali no braço não vai ter tanto problema com isso, né? Então toma no braço e perna. Ah, que bom, que dica legal, porque a gente escuta tanta coisa, a gente lê tanta coisa, né? Acha que o Google tem todas as respostas, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Uma coisa que me chamou a atenção, quando você falou que é mais fácil prescrever, né? Fazer o receituário lá. E eu acho que também, do outro lado do paciente, talvez tenha a ideia de que o efeito é mais rápido. É mais rápido mesmo do que você adotar uma dieta, uma alimentação mais saudável? É bem mais rápido. Isso a gente não pode negar. É mais rápido, é mais fácil. Você só pega aquele comprimidinho e toma pela manhã, né, ou pela noite. Então, realmente é muito mais fácil. Mudar estilo de vida, você tem que querer muito, né, para mudar. Então, eu falo, não é só uma questão de ir no consultório, estar com os exames alterados, voltar para casa e achar que vai conseguir mudar, né? Então, envolve toda a questão que vocês estão falando aqui super, né? Autoconhecimento, mudar nosso mindset para a gente ter saber que aquilo é importante e que a gente vai ter que ter esse estilo de vida para o resto da vida, né? Eu também não gosto, como você falou, eu não gosto do termo dieta, porque dieta as pessoas acham que vão fazer 1, 2, 3 meses e aí depois vão parar. E não é isso, é realmente um estilo que você vai adotar para o resto da sua vida, né? Perfeito. É o tal do caminho curto, né? Do mais fácil. O atalho, né? Isso. Mas tem os efeitos colaterais também, se você ingere uma série de medicamentos e uma série de vitaminas e suplementos, né? E eu sempre falo, Beth, assim, pensa no financeiro, que aí você já é meio caminho andado, porque pensa quanto você vai gastar de medicamento e mudar o estilo de vida, se você quiser, você não gasta nada. Né? Você não precisa de uma academia, você pode caminhar na rua, você pode fazer exercício em casa, hoje a gente tem YouTube que tem um monte de exercício, um monte de professores excelentes. Então, não custa nada mudar o estilo de vida, né? Força de vontade mesmo. Olha só, falando em estilo de vida, a gente entrou aqui numa pergunta que tem a ver com a pandemia. A pergunta é a seguinte: neste momento que estamos vivendo com a pandemia e seus fatores psicológicos causados pelo isolamento social, pelo estresse, pelo medo de se infectar, depressão, tédio, perda financeira, algumas pessoas podem desenvolver transtornos alimentares. Como amenizar os efeitos desses problemas e como melhorar a nossa imunidade em termos de tipo e quantidade de alimento? Por exemplo, vitamina B, C, D, E, cálcio, zinco, fibras, ômega 3, colágeno, ferro. Elas sabem tudo, né? Elas já investigaram tudo. Elas querem esclarecer essa confusão que eu acho que a gente tem em função de tanta informação com menos propriedade, vamos dizer assim, né? Sim, e está cheio na internet, né? E realmente, assim, as pessoas na pandemia, né, acabaram engordando muito, saindo do seu estilo de vida saudável, porque acho que o problema é ficar em casa, né? Ficar em casa sem atividade, aí vai lá na cozinha toda hora, come alguma coisinha, e a gente sempre, quando a gente está em algum período de estresse, a gente vai ter uma compulsão por alimentos de fácil digestão e que tem muito aditivo, que dá aquele saborzinho gostoso, né? Então, um pão branco, aquele salgadinho, coisas com muito carboidrato, com muita farinha branca. E acaba acontecendo que isso vira um ciclo vicioso, porque você come, você faz pico de insulina com esse alimento, e aí você tem mais fome, aí você quer comer de novo, e aí você acaba entrando num ciclo que você não consegue sair. Foi o que aconteceu com muita gente na pandemia. E ficou um novo estilo de vida. Comer sempre aquilo para gerar um conforto, né, que eu falo as comidas dos comfort foods, e a pessoa também conseguia diminuir um pouco o estresse, e isso acontece mesmo, né, porque você come aquilo, você se sente bem, você diminui o estresse. Então, realmente, assim, para sair disso, é difícil? É muito difícil, não é fácil, mas você tem que quebrar o ciclo. Né? E aí a gente vai quebrar com o quê? Fazendo atividade física, que produz um pouquinho de endorfina, melhora o bem-estar, e aí você já fica naquela vibe de estou mais saudável, não vou comer tanto. Então, dessa forma, a gente consegue, mas tem que quebrar. Tem que realmente quebrar, e as pessoas ficaram muito, muito compulsivas. E muito estresse, né, Beth? Assim, foi muito estresse, foi depressão, foi confinamento. Mas, se a gente tiver uma alimentação rica em fruta, verdura, então alimentos saudáveis, não precisa suplementar nada.
Tá? Era exatamente isso que eu ia não te perguntar precisa. agora. Não Olha a precisa. pergunta aqui de mais uma embaixadora. Suplementação. Aí ela está perguntando de colágeno, tá? Suplementação de colágeno vale a pena? Existem realmente diferentes colágenos para diferentes partes do corpo, como pele, unha, ossos e cabelos? Existem vários tipos de colágeno, né? Assim, que a gente hoje em dia tem conhecimento. Então, o que eles pegaram? Né? Eles pegaram os tipos de colágeno, foram lá na indústria, fizeram diferentes tipos, viram qual tinha a melhor absorção, qual era melhor para a junta, qual era melhor para a pele, para o cabelo, enfim, tem vários. Eu particularmente suplemento quando tem problemas de artrose, então a pessoa tem muita dor articular, para algumas pessoas funciona super bem, para outras não, tá? Então a gente na prática vê. Mas eu tenho uma dica ótima para o pessoal aqui que está assistindo, que é a gente não precisa gastar dinheiro com colágeno. Por quê? Gente, é muito caro, né? Não sei se você vai comprar um pacotinho ali que vem com 10, custa R$100. Não. Pega um pé de galinha, coloca numa panela. E pé de galinha a gente tem de graça na feira, né? Pega o pé de galinha, coloca numa panela e deixa que, se você quiser, coloca verdura, coloca cebola, coloca o que quiser, deixa aquilo ferver por umas 6 horas. O colágeno do pé de galinha sai todo naquele caldo. Você pode congelar o caldo, toma na semana inteira. E é um conteúdo de colágeno que tem nesse caldo, gente, que é impressionante. Natural, com todos os tipos de colágeno que você precisa. Não vai gastar muito, só precisa de uma panela, um fogão e o pé de galinha. Pode tomar todo dia, não vai engordar e vai melhorar. Pele, junta, vai melhorar tudo, Beth. Uau, você acabou de revelar o segredo da minha tia de 102 anos. O pessoal conhece, ela participou aí do Beleza Pura do 2020. E ela todo dia faz isso. Olha, não sabia. Eu não sabia que era Agora bom eu vou usar sempre a história dessa tia para falar. Sim, minha mãe até comentou, não sei como é que ela aguenta todo dia ela fazer esse cozido de galinha, né? E ela tem vários partes, né? Que a gente acha meio estranho, assim. Isso mesmo. E pode fim, aproveitar tudo, todas as partes. Ajuda no colágeno, ela é linda, maravilhosa. Ela está inteirona, 102 anos. A gente tem fotos e imagem dela aí. Que incrível, olha só que simplicidade. A indústria passa tanta informação que a gente fica até confusa, né? A gente não sabe mais o que tomar, para que está tomando, é colágeno para isso, para aquilo outro, um pó aqui, um comprimido ali, você vai nas prateleiras, você fica transtornada. Não, você sai da farmácia gastando R$300, né, com esse tipo de suplemento. E nem sabe se está fazendo a coisa certa. E nem sabe né? se está fazendo a coisa certa. Porque aí você vai misturando uma coisa com a outra. Não, aproveita o dinheiro, vai fazer um bom jantar, vai se divertir, que é melhor, né? Vai ser melhor para a sua saúde. Com certeza. E os efeitos disso tudo para a pele, para a unha, para os ossos, para os cabelos, né? Também, né? Também, o mesmo benefício. Tá vendo, gente? Olha que maravilha, que dica maravilhosa, hein? Agora, outra pergunta. Quais os efeitos do excesso de chumbo no organismo e como detectar e como diminuir? Isso aqui é uma pergunta minha mesmo, porque eu andei assistindo aí umas palestras e essas especialistas alertaram com relação à questão do chumbo no nosso organismo, que vem muito dos produtos cosméticos que a gente ingere, né, ao longo da vida. E eu fiquei surpresa e fiquei com isso na minha cabeça. E eu fiz recentemente uma série de exames e apareceu excesso de chumbo. E eu fiquei, gente, o que significa isso? Quais as implicações? Como tirar isso do meu organismo, ou diminuir, né? Não sei se dá para tirar. E aí eu estou super curiosa, então, doutora. Hoje em dia, a gente tem falado muito dessa questão da intoxicação. Então, por metais pesados, não só o chumbo, como também pelo mercúrio. De fonte alimentar, eu vou falar também dessa questão da maquiagem, tá? Mas de fonte alimentar, os peixes são a maior fonte de contaminação. Então, porque o mar está contaminado, né? Então os peixes vão se contaminando e quanto maior o peixe, mais contaminação, porque ele come o pequenininho, que já tem um pouquinho de chumbo e de mercúrio, e aí vai acumulando. E ele vive mais tempo no mar, então ele acumula mais. Então os peixes grandes, então atum, o cação, são peixes que têm muito chumbo e mercúrio e aí realmente a gente vai acumulando. Então são metais que a gente acumula dentro do organismo. Então, para não ter isso, é não consumir. Não vai consumir nunca?
Não, não é o caso, né? Vai num restaurante japonês, não pode comer atum? Pode. Mas você não vai comer isso todos os dias, mas vai comer uma vez a cada 2 semanas, não tem problema nenhum, você não vai se intoxicar. É muito difícil a gente ter uma intoxicação por chumbo, que a pessoa tem realmente manifestação, que geralmente é neurológica, né? E até perda de memória. Difícil, a gente tem que comer muito, muito. Agora, por maquiagem, é uma coisa muito interessante. A gente não sabe o que tem dentro dessas maquiagens. E pode ser a maquiagem mais cara do mundo, né? Então, a gente tem vários relatos, não é nada assim de artigo científico, mas relato de pacientes, de médicos, que viram que as mulheres se intoxicam muito por batom. Por quê? Porque o batom está na boca e você está constantemente ingerindo aquele batom. E aí, muito cosmético, então, tem chumbo, tem outros tipos de intoxicantes. E aí, essas mulheres, quando param de usar batom ou param de usar outras maquiagens que têm muito contato com a pele, elas melhoram uma grande, assim, uma gama de benefícios elas acabam tendo, principalmente nessa regulação hormonal. Então, eles regulam muito isso, falam, quem tem muito desbalanço hormonal, quem tem uma menopausa com muito calor, pode ser que está se intoxicando por alguma substância da maquiagem? Pode. E aí, aqui no Brasil, a gente não tem ainda marcas que se preocupam tanto com isso. Até uma dica, né? A gente pode deixar essa dica aí para o pessoal. Mas fora, eles têm uma lista de indústrias que produzem tudo sem esses metais pesados. Que super interessante. Eu uso batom o tempo inteiro, eu tenho esse hábito e realmente eu nunca olhei na composição, eu não sei se tem essa informação, né? E em relação à indústria, a gente percebe que realmente as maduras estão procurando cada vez mais produtos naturais, né, livres de produtos químicos. As jovens também. Então, tem gerações chegando aí com essa pegada, né? Então, a indústria tem que se ligar, abrir os olhos e não só fabricar, mas tornar isso... a gente ficar sabendo. Porque pode ter essas empresas, mas a gente não tem esse conhecimento. Então, é difícil a gente saber o que comprar. E quando não tem o chumbo, quando não tem algum componente que faz mal para a saúde, tem que deixar isso muito claro. Essa informação tem que vir à tona para a gente poder optar por esses produtos, né? Porque eu não gostaria de deixar de usar batom. Não, ninguém quer. Então, a gente vai usar os naturais. Exatamente. Então, fica aí a dica. Aí, produtos naturais, as mulheres do Beleza Pura estão ansiosas, hein? Vamos lá, então, agora vamos ver... sim, agora, com relação à prevenção do declínio cognitivo, os alimentos, você falou do peixe, eu já estava pensando, mas eu ouvi dizer que o peixe é tão bom para a questão do cérebro, né, os japoneses que o digam, mas tem esses peixes que a gente precisa se preocupar, contaminados, talvez. E aí, que mais de produtos e alimentos você indica para prevenção do declínio, para a gente não ter esse... declínio cognitivo tão presente no nosso processo de envelhecimento, né? Na questão da alimentação, um dos grandes vilões são as carnes. Então, a gente tem alguns estudos e alguns grupos fora. Então, o pessoal que faz pesquisa lá em Loma Linda, na Califórnia, e lá eles têm uma alimentação muito saudável, né? Então, eles fazem vários estudos com pacientes, então, que eles acabam tirando a carne, e aí eles são até bem radicais, eles tiram praticamente todos os derivados, tudo que vem de produto animal. Então, uma dieta mais para a linha do vegano, mas não é bem um vegano, tá? Eles falam muito assim, uma dieta rica em alimentos de plantas, né? Legumes, verduras, frutas. Então, eles viram que esse tipo de alimentação é uma alimentação que faz muito bem para o cérebro. Eles têm, assim... resultados impressionantes com pessoas que têm declínio e que melhoram, ou aqueles até que já estão no estágio um pouquinho mais avançado que ficam estáveis, né? E que, para a gente sabe que isso é muito benéfico, né? Se você está começando a perder memória, mas você consegue manter ali essa funcionalidade, manter as atividades do dia a dia, já está bom, né? Já está muito bom, porque nenhum medicamento consegue fazer isso. Então, eles têm resultados muito interessantes.
Olha só, os veganos vão ficar felizes. Essa pergunta, inclusive, foi de uma embaixadora que ela é vegetariana. Eu acho que ela já estava imaginando a resposta. Ela já estava imaginando. Mas elas são assim, nós somos assim. A gente tem conhecimento, a gente vai adquirindo conhecimento ao longo da vida, né? E se aprofundando nas informações, mas sempre tem uma dúvida, uma confirmação para fazer. A gente gosta de ouvir os especialistas, por isso que você está aqui hoje. Então, olha só, outra pergunta aqui. Integral ou não integral? Glúten, lactose, proteína, tirar ou não? Como substituir? Você falou da proteína, a minha questão que veio à tona foi justamente como substituir, então, se você deixa de ingerir a carne, né, como você substitui essa proteína que é tão importante, principalmente no processo de envelhecimento? A gente tem muito essa visão, né, de que vou virar vegano, ou, né, enfim, não o vegano tradicional, mas vou comer só plantas, enfim, e não vou ter proteína. Não, assim, tem muita proteína, né, numa dieta natural, só com leguminosa. Então, a gente tem várias leguminosas, que o feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, eles têm muita proteína. Castanha tem muita proteína. Então, no geral, né, quem come uma alimentação bem balanceada vai ter proteína suficiente, né? Inclusive, a gente tem atletas, assim, tem vários atletas que são veganos e que não suplementam. Eles só comem tudo natural. E estão lá com a musculatura toda intacta. Então, assim, aí você fala, não, realmente dá, para mim, que não sou, né, nenhuma atleta, realmente dá para comer e ter a quantidade de proteína ideal. E todos os aminoácidos essenciais têm em planta, verdura, leguminosa. Então, isso a gente não precisa se preocupar. Nessa dieta, a gente precisa se preocupar bastante com a B12, porque a B12 a gente realmente não tem nesse tipo de alimento. Então, precisa suplementar. Isso a gente suplementa em todo mundo. Agora, essas outras coisas, né, que você falou, cálcio, tudo isso a gente consegue também nas plantas. A gente realmente consegue ter toda uma alimentação saudável e não precisar suplementar nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão do suplemento, porque virou uma moda e tem muita gente querendo vender essas coisas. E não precisa. Mas que para quem come mal, talvez precise, né? E a gente tem que avaliar. Não que eu nunca passe suplemento, viu, gente? Passo para algumas pessoas, porque a pessoa não quer mudar a dieta, então tem que suplementar. E tem também aquela a indicação por um período, não tem? Até dar uma balanceada e a pessoa engrenar numa alimentação saudável, no estilo de vida. Existe isso também? Tem bastante. Assim, então, por exemplo, aquela pessoa que você vê que ela não está absorvendo nutriente, né? Então você fala, nossa, essa pessoa que está com uma alimentação muito ruim, estou vendo que tem um monte de deficiência de vitamina. Então, nele eu posso suplementar por um tempo. Vou suplementar 1, 2 meses, até ele conseguir engrenar naquela dieta e fazer tudo direitinho. Perfeito. E tem aqueles também que eu falo, não, esse daqui eu realmente, 1 ou 2 vezes por ano, eu vou ter que suplementar porque ele não consegue aderir à dieta. E tudo bem também, né? Porque faz parte do estilo de vida dele. Ele não quer seguir aquilo à risca. Ele está feliz desse jeito? Não tem problema. A gente continua tratando também. Legal. E essa história do integral, não integral, glúten, lactose, que está na moda também, todo mundo falando sobre isso. Olha, né? Beth, essa parte a gente precisa marcar um dia só para falar disso, mas vamos bem rapidinho, né? Falar um pouquinho sobre isso. Então, integral ou não integral? Vai depender do estilo de dieta que você tem, né? Então, por exemplo, se você come muito mal e aí você não quer mudar para uma dieta só com plantas, então não come nada de trigo, tá? Então, dentro dessa dieta, o trigo não vai fazer bem, tá? Agora, para o vegano, integral ou não integral? Integral. 100% integral? 100% integral, né? Porque aí vai preservar fibra, vai preservar vitaminas. Então, isso daí é legal, né? Glúten. É todo mundo que tem intolerância ao glúten? Não é, gente. Isso daí realmente acabou vindo, né, também com essa questão da indústria, né? O tanto de produtos que a gente tem sem glúten cresceu muito. E aí acabou ficando até uma modinha, né? Que eu tenho intolerância ao glúten porque eu tirei o glúten da minha dieta e emagreci. Mas todo mundo que parar de comer trigo, centeio e cevada vai emagrecer. Todo mundo, porque é muito calórico, né? Então, são alimentos muito calóricos, então vai emagrecer. Tinha intolerância? Não sei, provavelmente não. E tem uma reação cruzada, né, entre intolerância ao glúten e intolerância à lactose.
né? Então, as duas coisas, os dois componentes, tanto a lactose quanto o glúten, e tem uma outra substância também do trigo, que é a glutinina, eles fazem com que o intestino ele não absorva tão bem os nutrientes. Então, tem essa questão também cruzada. E aí a pessoa acha que tem uma intolerância ao glúten, mas é lactose. Então, não é um campo muito fácil da gente diagnosticar, mas também não é tudo isso que a gente está achando aí, que tem, né, 90% da população tem intolerância ao glúten. Não, isso não é verdade. Né? Ai, que ótimo esclarecimento, porque isso aí virou papo em todas as nossas reuniões, né, quando fala em alimentação. Agora, tem uma outra questão também, que é o sono, né? A gente... eu acho que essa questão do alteração do sono, ela foi agravada com a pandemia, que também veio com esse estresse todo. Mas a gente sabe que, com o avançar na idade, o sono ele vai mudando, né? E a gente gostaria de saber se tem algum alimento que favorece, sabe, a gente ter uma noite tranquila, a gente ter aí pelo menos uma quantidade ideal que cada pessoa tem, né, de sono por dia. Entre os suplementos, né, para essa questão do sono, uma das vitaminas que a gente acaba, às vezes, suplementando junto com o magnésio é o B6. Então, o magnésio com B6 é uma substância legal para tomar, principalmente antes de dormir, porque muitas vezes ele dá aquela relaxada, dá um pouquinho de sono, e aí a pessoa acaba dormindo. Então, quando tem problema de insônia, e as mulheres que entram na menopausa, elas acabam tendo muita queixa, né, de insônia. Então, a gente acaba suplementando. E de fontes mais naturais, a gente tem alguns estudos que a gente extrapola, né, para a população saudável, mas foi feito com pacientes idosos que tinham algum problema de distúrbio cognitivo, e eles fizeram um protocolo de dar o leitinho quente antes de dormir. E isso ajudava muito no sono deles, né? Então, a gente acaba extrapolando, não foi um estudo feito para mulheres saudáveis, mas, realmente, aquele leitinho quente, eles falam, então, que dá... Primeiro, um alimento de conforto, né? E depois tem algumas substâncias dentro daquele leitinho quente que vão fazer com que você consiga dormir melhor. E todos os chás naturais, né, então, que são calmantes, então camomila, tem pessoas com erva cidreira, também ajudam bastante. Olha que interessante, porque se alguém tiver intolerância à lactose e não puder tomar o leitinho, né, tem os chás e também tem os leites que são derivados de outros produtos, né? Também servem também. Esses outros leites de amêndoa? Esses a gente não tem nenhum estudo com eles, mas acho que também é sempre tentativa e erro, né, Beth? É verdade. E para cada pessoa também, né? Ela pode ir testando, né? Nada impede, né? Para ver se essas coisas com certeza. Melhoram. E os produtos ideais para o período da manhã? Essa questão de se nutrir bem logo que acorda e vai diminuindo com o passar do dia. Isso é real ou é mito? É mito. Sério? Nossa, não quero deixar ninguém triste, tá? Mas é mito. Por essa eu não esperava. Então, eu estudo muito também, Beth, o jejum intermitente, né? E é um mito que a gente tem que acordar e comer. Então, tem pessoas que conseguem pular o café da manhã, fazer um jejum mais prolongado e tem diversos benefícios com isso. Então, é realmente um mito. E tem gente que acorda sem fome, né? Então, essas pessoas que acordam sem fome, eu falo, nossa, que bom, não come o café da manhã, não precisa. Come mais tarde, ou come um café da manhã às 10 horas, ou só vai almoçar, não precisa comer de manhã. Então, essa questão de acordar e precisar comer não é real, né? E aí acaba sendo individual, né? Então, tem gente que acorda com muita fome, quer comer, então coma, e aí depois consegue fazer um jejum mais para a noite, perfeito. E tem gente que não sente fome. Esses que não sentem fome, gente, não se obriguem a comer. Não comam. E está tudo certo. E na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a quantidade de comida também, né? Vai melhorando a qualidade e diminuindo a quantidade. E tem que aumentar uma série de outras coisas, como por exemplo, esses nutrientes, essas vitaminas que você comentou, porque a gente absorve menos no organismo, e precisamos fazer mais exercício. Então, é tudo mais. Olha, da parte da nutrição até nem é tanto mais, sabia? De vitamina, essas coisas? A gente tem uma absorção diminuída, claro, né? A gente vai envelhecer, o nosso o estômago, o intestino, onde a gente absorve realmente vai envelhecer, mas não é tão mais, tá? Que a gente precisa. Acaba sendo até um mito que a gente vai ter que suplementar muito mais.
Mas agora, exercício a gente precisa mais. É mais, né? Porque a fibra muscular, ela realmente não reage tão bem. E aí precisa de peso, né? Precisa fazer musculação. Então, precisa de mais. Nada de aposentadoria, gente. Quanto mais a idade avança, mais exercício, mais atividade física. É isso aí, tá vendo? Doutora que está falando, não sou eu. Olha só, doutora, tem pesquisas, né, que indicam que as mulheres maduras sentem falta de produtos e serviços voltados para a sua idade. E com alimento saudável, também. A gente sente falta de produtos que sejam funcionais, que atendam a necessidades específicas que a gente comentou aqui, menos açúcar, menos sódio, menos teor de gordura. Nós sentimos falta de informações também desses produtos que a gente adquire, os industrializados, né? Informações mais profundas sobre os danos e benefícios relacionados à alimentação e seus ingredientes. Os mitos e as verdades que a gente comentou agora. E estudos recentes indicam que, além do público sênior, os adultos, em geral, estão interessados em formulações saudáveis. E a doutora tem percebido alguma reação por parte da indústria de alimentos nesse sentido, trazendo para a gente, inovando, trazendo mais alimentos que não só têm esses nutrientes, mas que também são fáceis, porque também tem essa questão. Todos esses alimentos que você comentou têm o tempo de preparo, né? Dá trabalho. E aí a indústria alimentícia, olhando para isso, ela poderia desenvolver algumas coisas pré-prontas para que a gente não precisasse ter tanto trabalho e não precisasse abrir mão desses nutrientes. Você tem visto alguma reação por parte da indústria brasileira? Brasileira, não. Realmente não tenho visto. Assim, uma ou outra indústria tem tentado produzir algum produto diferente, mas assim que seja realmente uma coisa mais acessível para o público, não tenho visto. Fora tem muito. Assim, fora você vai ver McDonald's servindo comida vegana, por exemplo, né? Então você vai ver que realmente as redes estão preocupadas. Acho que lá eles têm muito mais essa questão, né, de vamos agradar a todos os públicos, vamos ser mais democráticos. Aqui não tem muito. O que eu vejo bastante são pessoas individuais, né? Então, uma chefe de cozinha que produz alguma coisa aí, está vendendo, e começou nesse ramo, e está indo atrás, e são pessoas realmente assim, muito, muito esclarecidas, e que trazem também, além do alimento já pronto, também informações, e fazem, então, suas propagandas no Instagram. Então, eu tenho visto bastante, principalmente no Instagram, eu vejo, de pessoas que realmente estão indo nesse ramo, mas são bem individuais. Em grande escala, não vejo nada. Você vê mais uma oportunidade agora para a indústria alimentícia, né? Olha quanta oportunidade num país onde a população está envelhecendo rapidamente e uma reclamação recorrente é a falta de produtos e serviços para essa população. Então, é uma oportunidade incrível que a gente está trazendo aqui para a indústria e para as mulheres maduras que estão nos assistindo. Fica a dica. E, doutora, pena que nosso tempo está acabando. Adorei o nosso papo. Acho que a gente tem assunto que não acaba mais. Eu quero que você volte aqui para a gente continuar durante o ano. A gente vai ter uma programação anual. E aí a gente vai selecionar assuntos específicos para a gente se aprofundar, porque é isso que as mulheres maduras... Perfeito. É o que eu falei para você, né? A gente pode vir aqui um dia falar só sobre glúten, só sobre lactose, então realmente... Só sobre colágeno Só sobre colágeno, então a gente pode realmente e também só isso. sobre essa fase da menopausa, que deve ter aí um turbilhão de transformações que a parte de alimentos pode ajudar bastante também, né? Com certeza. Muito obrigada, adorei nosso papo. Eu que agradeço, foi ótimo. Mas fica aqui o convite para você voltar. A gente quer muito aprofundar vários temas que a gente tratou aqui hoje, viu? E fique com a gente, porque agora nós vamos conversar com a chefe Irina Cordeiro. Ela vai dividir com a gente um pouco sobre sua trajetória profissional, sua paixão pela riqueza dos ingredientes brasileiros, a cozinha com afeto, produtos naturais, ervas e os seus rituais a favor do autocuidado e da autoestima. Vamos lá? Sejam bem-vindas a esse domingo maravilhoso que abre a semana do Dia Internacional da Mulher e a terceira edição do Beleza Pura. Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável e aí a gente veio aqui na casa da nossa querida Irina Cordeiro. Obrigada por receber a gente, Irina.
a gente vai querer saber tudo sobre alimentação saudável, que é um dos temas escolhidos pelas nossas embaixadoras. Então vamos lá? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente vai abordar alguns assuntos, né? Como a gente pode começar essa rotina e entender melhor o que é saúde, né? E a gente adora te acompanhar, porque a gente sabe que você é fã da alimentação saudável, dos ingredientes brasileiros e da comida regional. Exatamente. E a gente sabe também que tudo isso, essa riqueza que a gente tem no Brasil, dá para a gente usufruir até para a nossa própria saúde, prevenção e beleza, claro. A gente está falando de beleza na maturidade. Exatamente. Também. A gente é o que come. Hoje a gente vai aprender um pouquinho de como iniciar essa vida aí que pode ser muito prazerosa, porque comida sadia não é comida ruim. Então, você fala também muito dessa comida confortável, dessa comida que vem da nossa experiência com os nossos ancestrais, né? Então, a gente queria, primeiro que você falasse um pouquinho de você. A gente adora história. Conta um pouquinho de onde vem essa paixão pela culinária brasileira e da sua formação, por favor. Eu venho numa família de mulheres fortes e, na verdade, meu avô faleceu muito cedo, minha avó criou todos os filhos, em maioria mulheres, sozinha. E todas essas mulheres cozinhavam muito dentro de uma situação financeira bem miserável, real. A minha família vivenciou fome, né, um tempo. Então a gente conseguia transformar de pouco em algo grandioso. E uma ferramenta para você escapar da fome com mais facilidade é aprender a plantar, criar, colher, semear. E são vivências que eu cresci tendo desde pequenininha com a minha avó. E aí eu cresci aprendendo com essas mulheres. Só que o lugar da cozinha, ainda naquela época, era algo como se fosse uma empregada doméstica. Então era um serviço básico. Minha família era semi-analfabeta, minha avó não sabia ler e escrever. Então, eu disse assim, eu vou esquecer isso de comida, vou fazer outra profissão, vou seguir outro caminho, mesmo sempre gostando de estar cozinhando. Os adultos brigavam comigo porque achavam que eu estava escutando as conversas na cozinha, só que eu estava observando, querendo aprender a cozinhar. E aí fiz 2 anos de direito. Meu pai era advogado e aí me deu um tremendo bug, assim, gente, eu não me identifico com isso, o que é que tá acontecendo? Eu vou viajar e vou descobrir o que é que eu quero pra vida. E aí eu fui fazer intercâmbio na Itália, que é um país que respira gastronomia, o berço do Mediterrâneo. As pessoas param e se reúnem para comer, pensam muito na sua alimentação. Eu via totalmente diferente do Brasil, né? As bases eram muito mais vegetais, a carne era quase que inexistente. E aí, quando eu voltei, eu disse assim, eu vou fazer comida. Eu vou cozinhar como a minha avó, só que dessa vez eu quero um diploma. E aí eu fui me profissionalizar dentro da área de gastronomia, que foi libertador. Mas foi um processo lindo, porque o que fez a subsistência da minha família, né? Porque minha avó cozinhava para fora, minha mãe era dona de casa e cozinhava para toda a família. Hoje virou minha renda e minha profissão e minha libertação. E aí você ainda viajou, foi conhecer profundamente, estudar e resgatou essa culinária regional, que é de onde você veio, né? A sua cidade, não é? Exatamente. Eu vim lá do Rio Grande do Norte, é a pontinha do continente, né? Tá lá no cantinho, o ponto mais próximo da Europa. É um lugar que tem um litoral enorme, mas que também tem uma cultura sertaneja de interior muito grande, que é de onde veio minha família. E quando eu fui conhecer outras vivências, viajar o mundo inteiro, conhecer outros países, eu sempre dizia, a minha avó cozinha melhor. Ia trabalhar em grandes restaurantes, eu dizia, a comida da minha mãe é melhor. Então eu resolvi realmente me aprofundar nessas minhas raízes, nessa minha ancestralidade, e tornar isso uma potência, né? Hoje em dia a minha fala é uma potência, de onde vem uma potência, a importância de valorizar os ingredientes de onde vim. E esses ingredientes, você também aprimorou, você foi descobrir o que ele pode beneficiar na nossa saúde, assim, porque além da riqueza dos sabores que a gente pode aprender, aproveitar, ainda tem essa parte da cura, da prevenção, 100%. Né? Eu sou neta de índia, né? Minha avó era índia, então quando a gente não tinha dinheiro para farmácia, a gente também cultivava em casa as nossas medicinas. E eu acho muito importante a gente ter esses saberes, né? Hoje em dia a gente se entope aí de remédios, medicações, suplementação, sendo que o alimento, ele pode trazer tudo isso pra gente. E o interessante realmente é que a gente tenha mais consciência da nossa nutrição, do que a gente coloca na boca, e a gente conseguir inserir essas substâncias dentro do nosso dia a dia com coisas que são alimentícias.
amigas, que isso é a parte mais linda, né? E aí a gente precisa conhecer também, né? Sim. Para que serve cada erva? A minha avó também era herveira, curandeira, Olha. benzedeira, fiquei até arrepiada. Eu também. O pessoal do Beleza Pura sabe disso, que eu já fiz uma apresentação sobre isso, né? E eu também primo muito, mas eu sei muito pouco, eu não fui estudar. Eu acho que esse saber a gente foi perdendo, né? Porque antes era passado de geração em geração. Sim. E de repente se perdeu. E hoje, à medida que a gente amadurece, vem exatamente essa questão, né? Que foi uma das perguntas das embaixadoras que pediram para eu conversar, bater um papo contigo, sobre quando vai chegando a maturidade, a menopausa, a pós-menopausa. Então, começa a ver, fazer os exames, ver aquela questão de precisar suplementar uma vitamina, sim, de precisar melhorar hormônios, né? Os hormônios, e aí se vê naquela situação que se entope de medicamentos. E a gente faz isso porque a gente perdeu esse conhecimento. Eu Exatamente. Acho que você podia dar umas dicas para gente. Hoje a gente vai. Eu quero só salientar que quando eu comecei nesse processo foi de entender o que são biomas, né? Uhum. Quando a gente nasce, existe toda uma variação, uma variedade nativa de alimentos, que é o que é ideal para o nosso corpo consumir. Imagina, eu tô fora da minha adaptação, né? Eu cresci em um corpo nordestino com calor o tempo inteiro, né? Com tudo muito quente, muito seco. E aí eu venho para São Paulo, que tem outro clima. Claro que meu corpo ele sente, porque assim como as plantinhas, a gente precisa de uma adaptação, né? Cascudo, inclusive, tenho todas as enciclopédias dele. Ele foi o primeiro a escrever um pouco dessa cultura popular dentro da nossa alimentação. Ele escreveu a história da alimentação brasileira e ele buscou ensinar e documentar as bases nossas da alimentação e porque elas existem, né? E é importante a gente não perder isso, porque eu vejo cada dia mais a gente consumindo coisas de fora, tentando importar outras dietas, né, tradicionais de outros países, porque acham que é sadio, e a gente está esquecendo das nossas bases principais, que são como numa cadeia na pirâmide alimentícia, é realmente a nossa base de substância, de força, né? E ele dita esses ingredientes como o milho. A gente tem aqui o coco, a banana, a mandioca, que realmente é a rainha do Brasil, e o arroz, né? Eles são base, assim, da nossa alimentação. E eu super indico que a gente consuma mais, não pela questão só da nossa saúde, mas como manter a nossa biodiversidade, onde hoje tudo é soja, onde tudo é transgênicos, farinhas, coisas que realmente não são tão... Não foram criadas e nosso corpo não foi ancestralmente adaptado, né? Então a gente consumir mais isso são coisas que naturalmente o nosso corpo, as nossas mães, as nossas avós já consumiam, a gente digere mais fácil. Então isso já é um grande avanço. E aí vem para as partes da gente conseguir controlar. A Beth falou assim, vamos dar dica, vamos dar receita. E eu acho as infusões, que não são chás. Chás é só quando vem da Camellia simestias, que é uma espécie... né? E o Brasil, minha avó com essas medicinas, né? É muito interessante a gente ter um pouquinho de coisas aí dentro de casa e entender melhor. E aí uma vez eu fui para uma palestra também sobre temas sobre o feminino, né? E uma das palestras era com uma ginecologista. E a pergunta que mais teve assim do público é de como ter um maior controle hormonal na menopausa. E aí a médica dando várias dicas e levantou uma senhora. E ela falou: já tomei de tudo. Sabe, essas senhoras bem sábias, né? Porque a gente só acha que inteligência é aquela acadêmica, né? A gente tá esquecendo da inteligência popular e emocional. E levanta essa senhora e ela diz: já tentei tudo. A única coisa que é milagrosa é a folha da amora. Tome chá todo dia da folha da amora, que ela tem uma potência de regulação hormonal. E a gente também acha que a amora é essa coisa chique que vem de fora, né? A gente tem a amora silvestre brasileira, que ela é um pouco mais sequinha, e a gente encontra essas árvores no Brasil inteiro. A amora, ela é super adaptável em qualquer solo, em qualquer clima, dá para tranquilo, é uma planta resistente. E aí sempre colher a primeira mudinha, sabe? O que tá crescendo, você tira. E o segredo, pode tirar até com a mão mesmo. O segredo da quantidade que eu vou ensinar para todo mundo. Para qualquer chá, tá, gente? Você vai amassar e à medida de você fechar no seu punho.
Cada pessoa tem uma mão de um tamanho, então cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Isso aqui é sua porção. Pode usar para chá seco, né, para infusão seca, se for ervas secas. Inclusive a gente tem aqui, ó, a amora desidratada, também a folha. Dá para usar tranquilo ela, tem uma alta longevidade. E esse chá você pode consumir até 3 vezes ao dia. Ou como eu recomendo, tá um calorzão, faz 1 litro, né? Deixa gelar, coloca gelo, pode botar uma rodelinha de limão e vai consumindo durante o dia. É saborosíssimo. O interessante, nunca adoçar. Né? Porque o açúcar, ele impede com que a gente digira com mais facilidade. Então, ele vai fazer com que esse processo demore mais e não seja tão eficiente. E a gente sabe também que à medida que a gente vai avançando na idade, a gente vai diminuindo o açúcar, o sódio, hidrata mais. Deveria nem ser começado, né? Na verdade, a gente, quando eu vejo as mães aí, tem bebês, o pediatra orienta 0 consumo, né, até certa idade, e depois começa com a cultura do ultraprocessado, né, e vem Coca-Cola, e quase um choque térmico super nocivo, e realmente excesso de nada faz bem, né, e a base da nossa industrialização aí do Brasil é conservação de sal e açúcar. Então, quer ser mais sadio, também diminua a quantidade de coisas que vem em potes, em latas, em vidros. O lindo mesmo é coisas frescas, assim, que você descasque identifica mais, né? Exatamente, descasque corte mais. E hoje em dia tem os processados do bem, que eu acho, né? Que é os minimamente processados. São aquelas verduras que já vem limpa no mercado, a cenoura já vem picada, que muita gente vê como uma coisa ruim, só que isso na Europa, isso já é bem famoso. As pessoas aceleram os processos de cozinhar em casa, porque realmente no mercado já vem tudo picado, higienizado, minimamente processado. Que é uma das questões também das participantes do Beleza Pura, elas falam muito sobre alimentação saudável e prática. Exato. Que é uma coisa que você estava comentando, que é a culinária nordestina, tem isso também, né? O cuscuz fica pronto em 2 minutos no micro-ondas, né? Então a gente tem uma praticidade aí, algo extremamente nutritivo, e às vezes é bem melhor de consumir isso do que pegar alguma coisa que está congelada ou pedir talvez uma comida na rua, porque normalmente as comidas de rua, ainda mais essas marmitarias, elas são ricas nesses temperinhos aí super nocivos, né? Que tem quilos e quilos de sal num tabletinho, fujam deles. E aí você tá falando do cuscuz, que é a base do milho, né? É a base do milho, e esse milho também dá para comer cozido, tem N formas, né? Hoje em dia a gente tem a farinha de milho, tem o cuscuz, tem o milho in natura, dá para fazer bolo, ele dá uma liga maravilhosa para fazer crepes e outras preparações, é uma coisa que é extremamente versátil, né? Então dá para inserir de várias formas. Então a gente pode ir já fazendo esse trabalho de desintoxicação, de introduzir uma alimentação saudável com a nossa própria base, né, de ingredientes, que é muito barato, não é que é muito barato, não é tão caro. Mas é bem mais barato do que a gente no mercado está popularizando, que é barato, né? E aspargos, brócolis, o peito do frango, o frango inteiro ele é sadio, entendeu? Essa quantidade de gordura não é o que vai te fazer mal, pescado, né? Também. Ai, peixes, eu sou do mar, né? Eu amo. Tem muito ômega 3, realmente são antioxidantes poderosos. É muito bom pro vírgula da pele, para você se sentir com mais disposição, né? E é muito importante o consumo. Consumo frequente. A gente tá falando aí 3 vezes por semana. Então, se você tem condição, pode começar a fazer essas substituições. E carne vermelha, gente, tá tão mais caro do que pescados e frutos do mar, assim, tá? Realmente... A gente pode ir substituindo a proteína da carne vermelha, porque a gente sabe que o processo de envelhecimento também requer proteína. Não é legal. E ainda mais como o nosso boi brasileiro é criado, as condições e as regulamentações que são permitidas para a produção desse pecuarista, desse animal, é extremamente nociva, agressiva. Se é permitido, tipo, comercializar bois que têm tumores, que têm processos inflamatórios, e de alguma forma isso a gente acaba consumindo, né? Então não é tão legal assim. Ô Irine, como é que você vai substituindo então essa necessidade? Como é que você consegue suprir o seu organismo da necessidade de proteína, já que você não é muito fã ou não come carne vermelha? É porque a gente acha também que a proteína tá no bife do carne de boi, né? Exatamente. E na verdade não. E também outro mito, né? As proteínas, elas estão muito presentes em abundâncias em todos os vegetais de cores verdes escura.
Então, hortaliças e vegetais. Então, a rúcula é extremamente rica em proteína, o couve. Então, essas coisas realmente dá para você estar substituindo no dia a dia. Dentro dos cereais, a gente também tem cereais super proteicos. Os feijões têm proteína, né? Lentilha tem alto poder proteico também, é maravilhoso. E tem os cogumelos, né? Que todo mundo ama, que gosta de fazer a substituição, ainda mais no mercado paulista. A gente tem a abundância, tem um custo baratíssimo, inclusive na Agrobonfim tem vários, que foi quem enviou todas essas delícias pra gente. E dá pra sim a gente tá variando. Então, isso é super importante. A gente está falando, então, de alimentação saudável, a gente está falando de processo de envelhecimento e como fazer essa prevenção, substituindo essas coisas que são importantes e que não precisa ser necessariamente industrializada, nem medicamentos, Exatamente. Né? Que pode ser natural. A gente está falando de praticidade. Exato, tem que ser prático. Para mim, comida tem que demorar 20 minutos para fazer. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o coco. O coco, ele é... gente, tem duas coisas que eu acho milagrosas na vida. Uma delas é o coco. Porque o óleo de coco realmente é uma potência, assim, de saúde. Ele serve para tudo, tanto de uso tópico, né, da pele. Então, para hidratação, que a gente sabe que a pele com o tempo vai ficando mais ressecada, a gente tem menos quantidade de antioxidante. Então, esse óleo de coco é potentíssimo para isso. Pode passar na pele, assim, sem medo. No rosto também? No rosto também. Desidratação vaginal, que é uma coisa que com o tempo a gente também vai tendo com a perca hormonal. É maravilhoso. Usa todos os dias, pós-banho. Pode passar óleo de coco em todo o corpo e é super acessível. Cabelo também, né? Em tudo que é lugar. Que legal. E aí o coco também, ele também é rico nesses óleos, né? Nessa gordura sadia. Então, o leite de coco vai ser mais saudável do que o leite de vaca, né? A gente utilizar o coco ralado, que eu amo para encremar, porque o coco, como ele é rico nessas substâncias antioxidantes, então eu costumo comprar ele raladinho e eu utilizo em quase tudo que é coisa. Uma tapioca com coco vai ficar gostoso, cuscuz com coco vai ficar gostoso, uma panqueca com coco vai ficar gostoso. Então são coisas que a gente pode ir adicionando uma colherzinha em qualquer receita assim, que vai aumentar a potência nutricional do nosso alimento. Olha só. Coco é vida. O segundo, gente, o segundo milagre da humanidade que é baratinho, chama aloe vera, babosa. Depois a gente mostra lá no meu quintal que tem algumas espécies. E é exatamente isso que eu queria falar com você também, sobre essa atmosfera que você criou em volta do seu dia a dia, que vai interferir na sua cozinha, né? E a gente adora te assistir pelo Instagram, aquela alegria, aquela autenticidade. Você é o que você é, a gente percebe que tem esse amor próprio, essa autoestima, esse autocuidado também, que é um dos temas, são temas do Beleza Pura, porque são temas que as mulheres maduras apreciam, buscam isso, esse reconhecimento, autorreconhecimento e também de dentro para fora, né? E a gente vê que você traçou esse caminho. A gente queria te perguntar, então, assim, como que essa atmosfera, assim, com a natureza, com esses ingredientes, eles interferem no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, nessa sua atmosfera, assim, que transborda a felicidade. Eu sempre falo que as plantas ensinam muito. Antes de vir para uma casa e ter a possibilidade de ter uma horta, eu morava num apartamento minúsculo, né? No início da pandemia, era 40 metros quadrados. E mesmo assim, eu tinha várias hortinhas, né? Eu tinha várias plantinhas que eu podia estar ali todo dia cuidando e observando. Então a planta, ela não só cura, como ela cuida e ela ensina. Você acompanhar o processo de crescimento, né? Você imagina, às vezes você acha que tá caro ou tá barato, você acha que aquilo não vai ser tão bom, e aí você vê aquilo brotando, só com água, ela tem a potência de crescimento, né? Com pouco, né? Água todo dia, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai ficar super nutritiva. Então acho que é uma lição humana para todos nós, cultivar plantas em casa, para a gente realmente ter mais conexão, que as coisas têm um processo. E às vezes a gente tem uma celeridade de querer ultrapassar esses processos. A gente também consegue e aprende que algumas coisas não são importantes e a gente menospreza elas, como a dor, o sofrimento. Tudo isso, às vezes quando você vê uma plantinha machucada, essa que chegou hoje, ela não está na sua potência. Daqui a uma semana de cuidado ela vai ficar melhor. E eu acho que o feminino e as plantas têm tudo a ver com isso. É a capacidade de regerminar, de rebrotar, mesmo depois de ter vivido um processo traumático, sabe? Eu acho que o grande aprendizado, conforme você foi falando, eu estava pensando, é o fato de você cuidar para depois você ser cuidado por elas, É uma colheita, né? a vida. E é um ciclo também. Exato. Às vezes a gente espera alguma coisa da outra, do outro,
Sendo que a gente tem que dar o primeiro passo, né? Exato. Porque as coisas são cíclicas, né? A natureza mostra isso pra gente. Tem que semear. Eu falo isso porque eu tenho o jardim lá, mas eu não sou o tipo da pessoa que cuida, mas eu vou mudar, porque eu acho que eu aprendi uma coisa interessante aqui hoje, que é essa paciência, esse investimento que você faz no dia a dia para você ter isso de volta e acompanhar esse processo. Eu acho que tem a ver com a gente também, né? Quando a gente pensa em melhorar nossa autoestima, em se cuidar mais, eu acho que a gente tem que também ter paciência, começar e ingerindo essas coisas que são tão singelas no dia a dia para colher depois, né? 100%. Acho que parte da gente, né? 100%. E uma coisa que também as plantas ensinam é que nem tudo é uma constância. A gente busca uma felicidade constância, um bem-estar constante. Quando a gente começa uma rotina sadia, a gente quer seguir como se fosse uma regra religiosa. E, na verdade, tudo tem que ser flexível. Se eu estou cuidando da minha horta há um mês e eu vou viajar uma semana, elas vão sobreviverem sem cuidado. Se eu não estou no dia bem e eu não irrigar elas não vão morrer. Elas aprendem que eu também preciso do meu espaço, o meu tempo e o meu cuidado. Então, a gente tem que levar realmente essas lições para a vida. Ninguém é constante. Vou começar uma alimentação sadia hoje vendo vídeo? Massa, maravilhoso. Mas se tiver um dia que está querendo consumir outra coisa, se está querendo fazer... vou comer um hambúrguer, vou comer uma carne, um churrasco pesadão, é um dia. Isso não vai atrapalhar a sua vida, nem vai te fazer mal. Só o que eu acho que é muito interessante a gente ter a consciência, o conhecimento, que aquilo vai ter um dano de um dia. Então, no outro, vou acordar tomando meu suquinho verde, vou ingerir mais água, que é a forma mais linda de se limpar o corpo de qualquer ser humano, independente de sua idade. Bebam água. É revolucionário. E a gente sabe que na medida que o corpo envelhece, ele tem menos água e requer mais água. Sim. Então, pra gente que está entrando não você é jovem, mas a gente que está entrando na maturidade, a gente tem que ter essa consciência e tomar mais água, sim, e cuidar mais do organismo, e trabalhar mais com prevenção, fazer mais atividade física, exato, que também tem a ver com a alimentação, né? Totalmente, é um conjunto, né? O nosso corpo, ele tem 7 habilidades sensoriais, né? E a gente precisa desenvolver todas essas habilidades cognitivas, né? Então, realmente, é botar o corpo para atingir sua potência máxima. Às vezes você não é melhor em coordenação, às vezes você não é melhor em movimento, mas você é melhor em outras habilidades. Mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer aquela outra, né? É nos sentir vivo em sua maior potência. E eu acho que a arte, a música também tá nessa composição. Quando você cozinha, você escuta música? 100%, eu danço. Eu sou aquela pessoa que vai no mercado e tá assim com a música do supermercado. Eu acho que a gente tem que aprender, ainda mais a gente mulher, que tem vários processos de culpa, né? A sociedade nos culpa e a gente sempre acha que a responsabilidade é nossa, de nos culpar e de ser responsável pelos outros, né? Aí são mulheres mais maduras, com certeza devem levar nas costas toda uma família, né? E não tem! Todo mundo vai saber se virar. E aí uma coisa que a gente estuda até na espiritualidade, que é a flexibilidade do corpo. Você realmente começar a movimentar o corpo vai gerar mudanças no seu psico. Então ensaia uma dancinha aí pra gente. Vamos lá. A dancinha vai ser tipo assim: vou mudar minha alimentação, vou ser melhor pra mim, vou cuidar mais do meu corpo. Obrigada, Irina. Gera um movimento, eu amei. Adorei. Gente, a gente fez os testes, tá estamos seguro, todos imunes aqui antes da nossa gravação, né? Obrigada por receber na sua casa, abrir esse espaço pra gente, dividir com a gente o seu conhecimento, a sua alegria. E a gente vai continuar te acompanhando lá no Instagram. Por favor, me segue lá nas redes sociais. Você faz diquinhas lá de receitas também? Todas. A minha base da alimentação para as redes sociais de desenvolvimento de conteúdo é comida mais sadia, mais honesta, respeitando os ingredientes brasileiros. E tem vídeos assim de shots matinais, de sucos, de infusão e chás, coisas pra gente estar acrescentando aí no dia a dia. Adoro! Então acompanha a Irina, @Irina Cordeiro, lá no Instagram. É show, é um arraso. Obrigada, até mais. Tchau! Muito legal, né, gente? Vamos encerrar, então, o evento por hoje com esse alto astral. E aí esperamos você amanhã, neste mesmo canal, às 18 horas, quando falaremos sobre cuidado integral, corpo, mente e espiritualidade. Até amanhã!